E aí, gurizada, hoje a gente tem 3 tópicos para falar, todos relacionados à Idade Média. O primeiro deles é Burgos, o segundo deles é Cidades Livres e o terceiro é Guildas. Então, vamos fazer isso. Ok, então primeiro a gente vai falar sobre Burgos. Burgos provavelmente são os mais simples. No final da Idade Média, não necessariamente no final, mas no período que a gente chama de Baixa Idade Média, foi quando o feudalismo realmente começou a cair. E o feudalismo é meio que a base de todo o sistema feudalista da Idade Média. Então, o que começou a aparecer no lugar foram os burgos. Os burgos eram basicamente partes, já do feudo, que trocavam com outros feudos. E essas partes eram super focadas em comércios, e as pessoas que viviam lá tinham dinheiro, porque eles eram comerciantes. É basicamente esse o negócio. Era o substituto ao feudalismo, quando o feudalismo começou a cair, e habitavam as pessoas mais ricas, ou na verdade não as pessoas que eram inicialmente mais ricas, já que o rei era o único que tinha qualquer coisa, mas as pessoas que começaram a se tornar mais ricas. Agora vou dar um fun fact para todos vocês aí sobre Burgos. É um fun fact etimólogo, e para vocês não sabem o que é etimologia, é basicamente o estudo da origem das frases e palavras dependendo do contexto histórico. Então, a gente pode traçar algumas relações entre frases que a gente tem, por exemplo, bando de burguês safado, e o contexto histórico que tinha nesse tempo. Claramente, bando de burguês safado é composto de duas partes, bando de burguês e safado. Safado sendo o adjetivo que está caracterizando o substantivo simples bando de burguês. Então, nesse caso, bando de burguês viria dos burgos, porque lá tinha um bando de burguês, e safado é só um insulto que alguém colocou no final para insultar os burgueses previamente mencionados. Bem interessante. Ok, o próximo tópico que a gente vai falar é bem perto dos burgos, tipo, tem uma relação bem forte. São as cidades livres. Cidades livres são basicamente cidades normais que foram emancipadas pelo rei. Então, basicamente, o rei não tinha mais nenhum controle sobre elas. Elas eram autônomas, ou livres. Aliás, as cidades também eram chamadas de comunas. Só para vocês saberem mesmo. Eu não sou nenhum historiador, mas se eu tivesse que refazer o que eu acho que provavelmente aconteceu para isso acontecer, aconteceria mais ou menos assim. A gente começaria com um burguês com dinheiro e um rei. Que tem dinheiro, mas que é o dinheiro do burguês, porque sim. Então, o rei, ele começou a cobrar impostos do burguês, porque eles meio que estavam, tipo, na terra dele, que é dele. Daí, o rei começou a pegar o dinheiro do burguês, e o burguês ele ficou tipo, mas eu gosto de dinheiro, e eu não quero perder o dinheiro. Então, o que ele fez? Ele formalmente manda uma carta dizendo, por favor, vai embora. Ele pede, com todo o carinho e delicadeza, para que o cara deixe ele sozinho, para ele ter mais dinheiro. E daí, o rei, ele até teria muito poder, mas o poder econômico e a falta de fé no feudalismo e a maior parte das pessoas que não suportavam o rei agora fez com que fosse difícil para ele conseguir controlar essa revolução. Então ele acabaria tendo que se retirar e tendo que enviar uma carta de emancipação, basicamente fazendo com que a cidade seja livre, para que os burgueses tenham mais dinheiro, porque é isso que eles querem. Ok, por último a gente tem guildas. Quando a gente fala de guildas no nosso contexto cultural, a gente normalmente está se referindo a uma ordem de cavaleiros, ou como conhecidos no inglês, swordy boys. Mas na verdade, as guildas de fato que existiram são bem diferentes. Elas não eram tanto algo mais tipo um conjunto de pessoas para atacar outras, ou algo do tipo. Elas eram mais uniões de trabalho, que formalizavam algum tipo de profissão. Por exemplo, teria uma guilda de sapateiros, que faria sapatos, e se tu não fosse um sapateiro da guilda de sapateiros, muitas vezes eles simplesmente tipo, tá, tu não pode mais ser um sapateiro. E daí, tu não seria mais um sapateiro. Então as guildas eram muito mais uniões de trabalho que regulamentavam esse trabalho em específico no reino, no burgo, na cidade livre, dependendo de onde era, muito mais do que coisas necessariamente de combates. Por mais que existissem guildas de cavaleiros, que sei lá o que eles fazem, não sei o que os cavaleiros faziam, eles cavaleiravam por aí, sei lá, provavelmente defendendo o reino, algo do tipo. Ok, então antes de acabar o vídeo, eu vou deixar vocês com um segundo fun fact. Eu já falei sobre a etimologia da frase bando de burguês, safado, mas eu não falei da etimologia da frase burguês, que
provavelmente mais importante. Então, a palavra vem de alemão principalmente, alemão e francês, porque essas são as regiões que aconteciam os efeitos dos burgos, e ela basicamente significa fortaleza separada ou protegida, ou cidade protegida, fortaleza protegida. A ideia sendo um pequeno espaço completamente protegido e meio que fechado. Fechado por estar protegido, não por não deixar ninguém entrar, porque eles ainda precisavam que gente entrasse para ganhar dinheiro, o que era bem importante para eles. Então é isso. Eu vejo vocês a próxima vez, ou algo clichê assim, e tchau. Sei lá.